Olá, olá! Está começando mais um vídeo aqui na Information. Eu sou o Pedro Bregolin e estamos iniciando mais um conteúdo hoje, segunda-feira, após final de regular season. Chegamos na melhor época do ano, playoffs vem aí, e hoje a gente vem conversar um pouquinho sobre os times que vão se enfrentar nesta post-season de 2022. Antes disso, primeiro eu vou pedir para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho e ajudar a gente a chegar a mais e mais pessoas, certo, gente? E hoje, então, para começar essa cobertura de playoffs, tentando fazer vídeo todo dia, várias lives por semana, 2 podcasts por semana, um preview e um review de rodada de playoffs, e também lembrando, pré-jogo, pós-jogo, todo final de semana lá na nossa Twitch, certo, gente? Vamos então conversar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar dos times para 2022, visando, claro, os 12 classificados aos 12, não, 14 classificados aos playoffs, certo, gente? Vamos lá então, né? Porque a gente teve a definição da semana 18, ontem a gente teve os classificados sendo definidos, os confrontos sendo definidos, e vamos falar um pouquinho então primeiro da AFC. A gente começa então os playoffs da AFC com o Kansas City Chiefs folgando. O Seed 1 não vai jogar no wildcard, conseguiu a bye week, venceu os Raiders, campeão de divisão, e um time concreto para brigar nos playoffs, né? E aí então a gente já sabe que os Chiefs é um time que pode ir longe. Aí a gente vai para os times que jogam no próximo final de semana. Vamos começar falando do Buffalo Bills. A Seed 2 vai enfrentar no domingão, às 3 da tarde, o Miami Dolphins. Os Bills é um time mais concreto, é um time forte e que a gente sabe do poderio ofensivo e defensivo, apesar das lesões, tem seus problemas. Josh Allen tem que cuidar melhor da bola, são quase 20 turnovers, terminou a temporada com 18 turnovers depois do jogo contra os Patriots. É um número muito alto e que isso pode sabotar o time em playoffs, tá? Além de uma defesa que de vez em quando sofre para alguns ataques. Claro, tem o ponto de ser um time muito desfalcado, perdeu grandes nomes, exemplo de Von Miller e outros, mas é um time que tá para ficar de olho e que é um dos 3 grandes favoritos a AFC e também, claro, né, ao Super Bowl. Já então o Miami Dolphins, né, a gente vai falar por confronto, os Dolphins foram como seed 7, é um time que fez um jogo terrível contra os Jets, e aí o ponto é, qual Dolphins vai entrar em campo? O Tua Tagovailoa, e dependendo como é que o Tua vai voltar, o do Ted Bridgewater, que é um time ruim com um QB ruim, e não tem nem como falar do Skylar Thompson, meu Deus do céu, esse time, se for jogar com o terceiro QB, vai ser amassado por Buffalo. Então esse jogo passa pelo status do Tua. Hoje, segunda-feira, não tem como a gente cravar, o Tua vai estar em campo, então vai ser um jogo bom. Ou o Tua não vai estar em campo, vai ser um passeio dos Bills. O fato é, se o Tua voltar, os Dolphins têm chance. O Mike McDaniel fez uma ótima temporada, pegou um ataque inexistente e transformou numa unidade capaz de ir para os playoffs. Mas o ponto é, sem o Tua Tagovailoa, esse time vai para passear e vai ser amassado contra os Bills. Com o Tua, o time tem chance, mas mesmo assim, Buffalo é favorito para a partida, independente do cenário que aconteça. Buffalo é um time melhor. A seed 3, por sua vez, é o Bengals lá na NFC, que vai enfrentar o Baltimore Ravens. E aí, então, a gente tem um confronto divisional que aconteceu na semana 18, se repete no mesmo estádio. No domingo à noite, às 10h15, a gente tem esse kickoff. E aí, então, os Bengals é um time muito forte, assim como o Bills é um time que briga para ir para o Super Bowl, que briga para voltar e ser back-to-back campeão da NFC. E é um time que tem poderio ofensivo, defensivo, encontrou sua melhor forma novamente em dezembro e chega forte para os playoffs. E é um time que se baseia muito de ter um trio ofensivo, né, principalmente com o T. Higgins, principalmente com o Ja'Marr Chase e o Joe Burrow passando. É um trio que se completa muito bem. Zach Taylor voltou a encontrar sua melhor forma e é uma defesa que vem entregando novamente. É um time que tem capacidade de ir longe e enfrenta um Baltimore Ravens que, se a gente for analisar friamente, assim como o Miami Dolphins, não tem muita chance de ir longe. É um time com muitas lesões, com muitos desfalques, e também tem a questão do Lamar Jackson. Vai jogar, não vai jogar? E se jogar, como vai jogar? E mesmo assim, com o Lamar, os Bengals são favoritos. É um cenário bem parecido de Dolphins e Bills. Então, se o Lamar voltar, tem chances de surpreender. Acho difícil que vença. E sem o Lamar Jackson, esquece, só posterga uma semana no final de temporada. E o último jogo que na FC pode ser o mais legal desse wildcard é os Jaguars e Chargers, que acontece
sábado à noite. Esse jogo aqui eu deixei para falar por último na NFC, porque é o duelo mais interessante. A gente tem nos Jaguars uma franquia que conseguiu fazer uma run para os playoffs e enfrenta os Chargers, que terminou a temporada de uma forma grotesca, jogando com os titulares até o final, grande parte deles, né? Brandon Staley, seu burro, conseguiu machucar o Mike Williams, né? Lesão nas costas, vamos ver se ele vai conseguir atuar contra os Jaguars. Mas a gente vê uns Jaguars que evoluíram ao longo da temporada, chegam nesse momento, na minha opinião, melhor, mais inteiro. E aí a gente tem um ponto, né? Como é que o Sunshine vai estrear em pós-temporada? Como é que o Justin Herbert vai estrear em pós-temporada? É um jogo que passa muito pelos seus QBs, são dois grandes nomes da posição nesse duelo, são dois times que sofreram seus problemas. Os Chargers têm um ataque com nomes bem interessantes como recebedores e corredores, e uma defesa que tem seus playmakers, assim como o Jacksonville Jaguars. A defesa dos Jaguars é um ponto um pouquinho abaixo dos Chargers, muito nova, que ganha experiência, mas que tem uma alta capacidade de fazer jogadas. É um jogo bem interessante que vale a pena deixar, e a gente vai fazer isso ao longo da semana quando a gente for aprofundar, não só ficando nessas primeiras impressões para os playoffs. E aí, então, né, a gente pode apontar, para mim, quem eu acho que levaria esse jogo é os Chargers, mas eu não duvido que os Jaguars vençam, é de igual para igual, a diferença é mínima, mas eu confio um pouquinho mais nos Chargers do que nos Jaguars hoje, segunda-feira. Certo, gente? Vamos passar então para NFC. E na NFC a gente também tem um cenário bem interessante, um playoffs um pouco mais disputado no wildcard do que na AFC. A folga, Philadelphia Eagles, incontestável, melhor time da regular season, um QB jogando muito bem, o Jalen Hurts voltou de lesão, não foi tão bem nessa semana 18, mas fez uma ótima temporada regular, assim como todo o time dos Eagles, não tem muito o que contestar dessa franquia. Quando a gente passa para os confrontos, então, o que abre os playoffs é a Seed 2, a gente vai ter então os Niners enfrentando o Seattle Seahawks, duelo divisional, que começa o Wild Card, e aí, né, a gente tem duas franquias que vivem momentos diferentes. Apesar de ter Brock Purdy, os Niners são melhores que os Seahawks. Os Seahawks terminam a temporada em baixa, conseguem playoffs, mas Gene Smith não tá jogando tão bem, a franquia já não vive a melhor forma na temporada, ao contrário dos Niners, que venceu lesões, que conseguiu evoluir e chega pronto para, quem sabe, surpreender e ir mais para frente para os playoffs. Um ataque que está rodando bem, Christian McCaffrey é o grande nome dessa franquia no ataque, George Kittle voltando a jogar bem, e claro, destaque para Brock Purdy, destaque não, a surpresa, melhor dizendo, e uma defesa que também vem conseguindo ajudar o time. Falei um pouquinho melhor dos Niners no vídeo semana passada do canal, vou deixar linkado no finalzinho do vídeo, vai lá, assiste, vale a pena, certo, gente? Enquanto o Seattle consegue a vaga para os playoffs, mas é um time que a gente não sabe muito bem o que pode fazer para surpreender e ir mais longe. É um time que vai competir, não vai pensando que o jogo vai ser fácil, que não vai ter competição. O Seattle vai competir, mas não acho que ele tenha forças para medir contra as grandes franquias da NFC, como é o caso dos Niners. Jogo bom, mas eu acho que São Francisco leva. No domingo, então, a gente tem o único jogo da NFC ocorrendo no segundo horário de domingão de NFL. A gente vai ter Giants viajando e jogando contra o Minnesota Vikings. E aí a gente tem um jogo que pode ser interessante, porque os Giants mostraram que evoluíram, surpreenderam, e o Brian Daboll chegou e deu uma mudada geral nesse time, transformou o Daniel Jones em um QB interessante para jogar em 2022, o que ninguém esperaria que poderia acontecer. E os Vikings é aquilo, é um time que no melhor dia podem vencer qualquer time da NFL, mas é um time que no pior dia podem perder para qualquer time da NFL. É um time muito 880, e um time inconsistente geralmente não vai longe na temporada, morre nos playoffs, não consegue fazer uma grande história, uma grande run em janeiro, e Minnesota tem então essa ponto para melhorar, esse desafio. Não ser inconsistente, ser consistente e vencer jogos, que é o que está faltando na franquia, principalmente em dezembro, no momento mais importante da temporada. Então a gente vai ver como é que o Minnesota Vikings vai se portar em janeiro. Enquanto isso, os Giants são azarões, correm por fora nesse jogo e jogam uma pressão para Minnesota, que precisa fazer sua parte, que precisa ver como é que o Kirk Cousins vai jogar. E aí tem um ponto bem interessante, como é que eles vão se portar em campo, esse Minnesota Vikings. Obviamente, os Vikings são melhores, mas se engana você que acha que não vai ter jogo, porque promete ser uma partida disputada, e assim como os Vikings podem amassar, os Giants podem surpreender e vencer, e eu acho que é um jogo que pode e deve ir até a última posse de bola.
E para fechar os playoffs no Wild Card, a gente tem na segunda-feira às 10h15 os Cowboys enfrentando o Tampa Bay Buccaneers lá em Tampa. E aí a gente tem um jogo bem interessante de um Dallas Cowboys que parece que chega com o pior time possível em playoffs na temporada, chega com um jogo terrestre não funcionando muito bem, Dak Prescott com muitos problemas de interceptação, não tá cuidando bem a bola, foi assim contra os Commanders na semana 18, enquanto Tampa Bay é um time que não corre bem contra qualquer time da NFL, é uma defesa que costuma aparecer em alguns momentos de jogo, mas não é confiável, e o ataque se baseia muito no Tom Brady para ação da bola para os seus recebedores. E a gente já falou aqui muitas vezes que em janeiro, se teu time não tem um jogo terrestre capaz de vencer jogos, de ajudar pelo menos seu ataque, você também não costuma ir muito longe. Então Tampa também tem esse desafio. Como é que vai vencer sem um jogo terrestre? Porque é o que tudo indica, a franquia não vai ter um jogo terrestre bom nessa virada de temporada regular para playoffs, a menos que ocorra um impossível e a franquia melhore do dia para a noite. Não deve acontecer. Tampa vai sofrer para vencer jogos em janeiro. Sinceramente, aqui eu acho que os Cowboys têm a grande chance de vencer e eliminar o Tampa Bay fora de casa, né? Tampa joga em casa, então os Cowboys conseguem, quem sabe, vencer esse jogo e a gente pode ver, quem sabe, Dak Prescott dando uma alegria ao seu torcedor, ao seu time, os Cowboys voltando a fazer alguma coisa mais interessante na NFC, pelo menos no wildcard, porque eu acho que ao longo dos playoffs a gente vai ver uns Cowboys um pouquinho oscilante e que não deve ir tão longe assim, na minha opinião, mas contra Tampa é favorito. Claro, não tô falando que Tampa não pode vencer, não aposte, não duvide de Tom Brady, mas nesse primeiro momento eu acho que o time do Tampa Bay é pior que o time dos Cowboys e Dallas talvez tenha chance de vencer fora de casa na estreia dos playoffs. E esse é o vídeo. Quero saber, concorda ou discorda? Tamo junto, obrigado por ficar aqui até o final. Um beijo, espalhe esse vídeo por aí, ajuda a gente a chegar até mais pessoas. Tamo junto, valeu, tchau, tchau.